Naquele tempo, os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus. E para pô-lo à prova, pediam-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse: Por que esta gente pede um sinal? Em verdade vos digo, a esta gente não será dado nenhum sinal. E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para a outra margem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, é uma alegria muito grande voltar ao Ceará para viver com vocês este tempo tão fecundo do amor e da graça de Deus. Deus seja louvado por estes dias de carnaval, que nós possamos colher muitos frutos espirituais em nossa vida de fé. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra do Senhor nesta segunda-feira nos adverte sobre a cegueira espiritual e nos convida a acreditar verdadeiramente em nosso Senhor Jesus Cristo, para que possamos vencer as provações da nossa vida e amadurecermos na fé. O que é a cegueira espiritual? A cegueira espiritual é a incapacidade de acreditar. No evangelho de hoje, os fariseus pedem um sinal a Jesus, mas Jesus não lhes concede o sinal pedido. Por quê? Os fariseus estavam com o coração fechado. Jesus percebe quantos sinais ele realiza, os fariseus não acreditarão. Aqueles homens fizeram essa opção de não acreditar. Santo Tomás de Aquino nos ensina que para quem acredita, nenhuma explicação é necessária, mas para quem não acredita, nenhuma explicação é suficiente. Por isso, Jesus não tinha mais nada o que fazer. Aqueles homens já tinham feito a sua opção. A Igreja Católica nos ensina, por meio de seu catecismo, que a fé é um dom de Deus, um ato humano e também um ato eclesial. O que isso significa? A fé nos é dada por Deus, nós escolhemos cultivá-la ou não, e nós não acreditamos sozinhos, mas em comunidade. Pelo fato da fé ser um ato humano, Deus espera de nós uma resposta. Que resposta é essa? Acreditar ou não. O Senhor não vai obrigar ninguém a acreditar nele. Nós somos livres para decidirmos se queremos ou não acreditar no Senhor. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos tomar muito cuidado com a cegueira espiritual. Frequentemente essa tentação entra na nossa vida de fé e, assim como os fariseus, nos impede de acreditar no Senhor. E uma vez que nós deixamos de acreditar no Senhor, nós não conseguimos desfrutar das suas promessas em nossa vida. Guardem isso no coração, meus irmãos e minhas irmãs. Só é capaz de desfrutar das promessas de Deus em sua vida quem acredita. E nós devemos acreditar em quê? Devemos acreditar na existência de Deus, devemos acreditar na sua palavra e devemos acreditar na sua ação amorosa em nossa vida.
Nisso consiste a fé verdadeira. O problema é que muitas vezes nós cultivamos uma fé superficial. Como assim, padre? Às vezes nós acreditamos na existência de Deus, mas duvidamos da sua palavra. Às vezes nós acreditamos na existência de Deus e na sua palavra, mas duvidamos que Ele seja capaz de agir com eficácia na nossa vida. A verdadeira fé é aquela que acredita na existência de Deus, que acolhe a sua palavra e que confia na ação amorosa do Senhor em nossa vida. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, na primeira leitura de hoje, São Tiago nos convida a guardarmos a nossa fé na provação. Por quê? Nós temos um Deus que está acima de toda dificuldade, de todo sofrimento, de toda angústia que nós podemos experimentar. Meus irmãos e minhas irmãs, muitos de vocês vieram neste retiro de carnaval justamente porque estão passando por provações. Seja na sua vida pessoal, seja na sua vida familiar, seja na sua vida profissional. Muitos de vocês vieram aqui para encontrar uma palavra de discernimento, para renovar o espírito muitas vezes abatido pelo cansaço diário e para curarem o coração de vocês das dores causadas pela vida. Agora é hora de vocês darem um passo definitivo para que vocês possam alcançar tudo isso que vocês vieram buscar neste seara. Que passo é esse? Acreditar no Senhor. Santo Agostinho nos diz que a fé é a capacidade de acreditar naquilo que nós não vemos. E o fruto ou a recompensa da fé é alcançarmos aquilo em que acreditamos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós só conseguiremos alcançar aquilo que nós viemos buscar neste seara. Nós só conseguiremos desfrutar de tudo aquilo de bom que o Senhor reserva para nós. Nós só conseguiremos alcançar a verdadeira felicidade que o Senhor reserva para seus filhos e filhas, se nós acreditarmos nele. E acreditarmos verdadeiramente. Meus irmãos e minhas irmãs, nós somos convidados a olhar para a nossa história e percebermos quantas vezes o Senhor já agiu a nosso favor. Quantas graças o Senhor já nos concedeu e quantos livramentos Ele nos deu. Tudo isso deve alimentar em nós a fé na sua existência, na sua palavra e na sua ação amorosa. Creio que todos que aqui estão nesta noite tenham um testemunho bonito para dar de uma experiência que fez de Deus na sua vida, uma experiência concreta, uma experiência que revelou essa existência, que revelou a força da palavra de Deus, que revelou a eficácia da sua ação amorosa na sua vida. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, não deixem que as dúvidas, não deixem que o medo, não deixe que as ideologias deste mundo roubem de vocês a capacidade de acreditar. Mas acreditem sem medida nesse Deus que está acima de tudo e nesse Deus que tudo pode realizar na nossa vida. Pois é acreditando no Senhor que nós participaremos da sua vida bem-aventurada. Meus irmãos e minhas irmãs, muitas vezes o nosso coração se deixa levar pela dureza do coração dos fariseus. Quantas vezes nós não nos fechamos em nós mesmos?
Quantas vezes nós queremos a todo custo que se cumpra a nossa vontade em nossa vida? Quantas vezes nós relutamos em acreditar em Deus justamente porque temos medo, temos vergonha, temos receio de que aquilo que Deus queira realizar na nossa vida não seja o que nós estejamos buscando. Cuidado, essa tentação nos livra de muitas coisas boas que o Senhor reserva para nós. Às vezes, como os fariseus, nós pedimos inúmeros sinais a Deus. Por quê? Porque a gente nunca está contente com o sinal que Deus nos deu. Às vezes, a gente precisa tomar uma decisão, por mais simples que seja, e pedimos o auxílio de Deus. A gente reza e Deus coloca algo no nosso coração. A gente vai ao grupo de oração e Deus nos faz uma revelação. A gente vai à adoração e Deus nos toca profundamente com uma palavra. A gente vai à missa e parece que a homilia do padre é para nós. E a gente continua pedindo ao Senhor um sinal do céu. Nunca está bom. Queremos sempre mais um sinal. Por quê? Porque nós temos essa dificuldade de acreditar em Deus, nós temos essa dificuldade de confiar no Senhor, nós temos essa dificuldade de nos abandonarmos em suas mãos, para que a sua vontade se cumpra verdadeiramente em nós. Meus irmãos e minhas irmãs, este terceiro dia do Seara nos pede este passo definitivo na nossa vida: acreditar. Crer em Deus é a primeira decisão que nós tomamos em direção às suas promessas, em direção aos seus propósitos, em direção aos seus planos. Se nós não acreditarmos em Deus, nós perderemos a graça, a bênção, a salvação que o Senhor tem reservado para nós. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nesta noite nós somos convidados a abrir o nosso coração ao Senhor e, como salmista, deixar que esse amor venha sobre a gente, para que a gente possa alcançar a verdadeira vida para a qual nós fomos criados. O Senhor nos chama a acreditar nele, mas acreditar nele verdadeiramente. Para quê? Para que Ele possa nos conduzir pelos caminhos que Ele sonhou para nós. Ah, Padre, mas os caminhos do Senhor são muito difíceis. Ah, os caminhos do Senhor parece que vão de encontro ao meu. Ah, os caminhos do Senhor parecem ser impossíveis para mim. Meus irmãos e minhas irmãs, se Deus traçou um caminho para vocês, acreditem, confiem e esperem nele, porque ele o fará. Deus é aquele que está acima de tudo e de todos. Se ele te chama a uma obra, ele a realizará na sua vida. Ainda que você passe por provações, ainda que esse caminho seja marcado por dificuldades, por sofrimentos e por angústias. Ainda que tudo pareça perdido, Deus te conduzirá com segurança pelas estradas da vida até o destino que Ele preparou para você. É por isso que nesta primeira leitura, São Tiago é tão insistente para que nós possamos acreditar no Senhor. Ele ainda vai dizer que a aprovação é importante na nossa vida, porque ela nos ajuda a perceber em quem nós estamos verdadeiramente acreditando. Se em Deus ou nas nossas próprias convicções e nas nossas falsas seguranças. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, ainda que vocês estejam passando por alguma provação
na sua vida, acolham essa provação como uma graça de Deus, pois é na provação que nós crescemos e amadurecemos na fé. E vivam essa provação com esta firme certeza de que nós não estamos sozinhos, mas que nós temos um Deus que se faz presença na nossa vida e que nos ilumina, nos ampara e nos socorre em todo tempo e lugar. Nenhuma criança nasce sabendo andar. Não sei se vocês já viram alguma criança que nasceu sabendo andar. Nenhuma criança nasce sabendo andar. E toda criança, para aprender a andar, ela precisa estar disposta a cair. Se ela tiver medo de cair, ela nunca vai aprender a andar. Ela precisa estar disposta a cair. Porque é na queda que nós vamos aprendendo a firmar os passos, que nós vamos fortalecendo os joelhos, que nós vamos endireitando as nossas pernas para que a gente possa caminhar com segurança. E assim também é a aprovação da nossa vida de fé. Às vezes a gente escorrega, às vezes a gente cai e às vezes a gente apanha. Mas é na provação que Deus vai nos fortalecendo para que a gente possa experimentar algo muito maior do que com que nós sonhamos. Então, cuidado com essa tentação da cegueira espiritual. Não se deixem levar pela dúvida, pelo medo e pela indiferença, pelo simples fato das coisas não estarem acontecendo do jeito como você planejou. Acredite mais no Senhor. Confie nele. Entregue a sua vida nas mãos de Deus e deixe que Deus realize a obra dele na sua vida. O padre falando assim parece que é fácil, mas não é não. Eu sei como isso é difícil. Eu prego para vocês, mas prego antes para mim também. Porque às vezes eu caio na tentação de ficar pedindo muitos sinais a Deus para Ele confirmar as coisas para mim. Às vezes até brinco que o sinal que Deus vai dar na minha vida qualquer dia desses vai ser um tapa na cara igual aquele meme do Batman e do Robin. Porque é a única coisa que está faltando. Deus descer e me dar um tapa para mostrar o que Ele quer verdadeiramente realizar na minha vida. Então, meus irmãos e minhas irmãs, não tenhamos medo, vergonha ou qualquer outro tipo de receio de acreditar no Senhor. Mas abramos o nosso coração e nos entreguemos a Ele sem reservas, para que a sua vontade se cumpra em nós e para que os planos dele sejam os nossos, e assim nós possamos desfrutar de tudo de bom que o Senhor tem reservado para todos aqueles que nele acredita, confia e esperam. Irmãos e irmãs, convido vocês a ficarem de pé, para que nós possamos nos entregar a Deus como resposta a essa palavra que nos foi dirigida. Feche seus olhos. Tome consciência da existência de Deus, da força da palavra dEle e da ação amorosa dEle na sua vida. Deixe que Deus venha ao seu encontro para te pegar pela mão e te conduzir com segurança por aquele caminho que Ele traçou para você com tanto amor e com tanto carinho. Abramos o nosso coração nesta noite, para que, alimentados pelo pão da palavra e da Eucaristia, nós possamos sair daqui com uma fé viva, com uma fé madura, com uma fé verdadeira, capaz de nos fazer experimentar a grandeza do amor e da graça de Deus e alcançar tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. Me abra o teu querer, eu me rendo à tua
submeter. Quero conhecer teus planos. Os passos que dei sem você só me fizeram fracassar. Tanto que eu já chorei. Me arrependo dos meus planos. Sem jeito, nada posso fazer. Onde eu posso ir? Se o céu que eu procuro só virá por tua voz. Meu irmão e minha irmã, abra o seu coração. Meus passos são teus. Faça dessa oração O meu a sua oração. próximo é teu. E entregue toda a sua vida nas mãos de Se Deus. não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti. Fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Os meus passos são teus. O meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti. Fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. E agora, meu irmão e minha irmã, eu convido você a olhar para a sua história e perceber quantas vezes o Senhor se manifestou verdadeiramente na sua vida. Quantas graças você já alcançou, quantos livramentos Ele já te deu, e quantos sonhos você já realizou por causa dEle, unicamente dEle, somente dEle e de mais ninguém. E tomando consciência dessa presença amorosa de Deus na sua vida, peça a Ele que liberte a sua mente e o seu coração de toda dúvida, de todo medo e de toda incerteza, para que você possa continuar se entregando a Ele e trilhando os caminhos dEle na sua vida. Peça a Ele que te cure e liberte de todo medo, de toda vergonha, de qualquer outro receio que tem te impedido de acreditar, de confiar e de esperar nele. Peça ao Senhor essa graça maravilhosa de se abandonar em suas mãos, para que Ele possa conduzir você do jeito que Ele quer, por onde Ele quiser e como Ele quer. E vamos concluir esse nosso momento de oração cantando mais uma vez o refrão, fazendo dessa música a nossa oração, para que o Senhor possa verdadeiramente nos pegar pelos braços e nos levar por onde Ele desejar.